onde assisti os dois jogos dessa terça-feira. Grêmio e Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo na rodada decisiva do Brasileirão. Bom, pra mim, antes de falar onde assistir, né? Pra mim, o campeonato já tá resolvido, né? Flamengo é campeão, não tem muito o que o Palmeiras fazer. Infelizmente, entregamos esse título nas últimas 4 rodadas, tá? Muita gente discute, né? Eu converso com alguns palmeirenses, tem alguns grupos de palmeirenses e tal. Muita gente fala do Mirassol. Pra mim, o Mirassol foi o menor dos problemas, né? Mas aí passa pelo Santos, né? O clássico, mesmo na Vila Belmiro, nós tivemos chances de ganhar aquele jogo. Jogamos muito mal, principalmente no primeiro tempo. Perdemos para o Santos, um jogo que era para no mínimo empatar. E aí para mim o Vitória foi inadmissível empatar com o Vitória em casa. Até porque se você parar para pensar, se a gente ganha do Vitória em casa e ganha do Fluminense, esses dois jogos em casa, a gente seria o líder hoje do Campeonato Brasileiro e estaria num outro contexto. Quer dizer, 2 resultados simples, 2 bolas. Uma bola no Vitória e uma bola no Fluminense, né? Um gol, porque os 2 jogos acabaram 0-0. Um golzinho no Vitória, um golzinho no Fluminense, a gente era o líder. E agora sim, iria para essa rodada com uma outra maneira, um outro contexto, e iria para a final no sábado da Libertadores com uma outra moral. Infelizmente isso não aconteceu, o Palmeiras caiu demais o desempenho e praticamente entregou o campeonato para o Flamengo. Eu acho que se o Flamengo perdesse o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que vai ser uma coisa assim surreal. Acho que não lembro de ter um outro campeonato tão na mão. Claro, a gente vai falar do Botafogo, naquele ano que o Botafogo tinha não sei quantos mil pontos na frente, o Palmeiras buscou e tal. Mas pra mim, faltando três rodadas, do jeito que tá as coisas construídas, o Flamengo precisa de 2 jogos, 2 vitórias em 3. E isso se o Palmeiras ganhar as 3, que eu não acredito. Pra mim, inclusive, o Palmeiras nem ganha nem do Grêmio agora. Então, praticamente, pra mim, o campeonato tá decidido, de fato. Vou torcer até o final, mas não acredito. Inclusive, se eu fosse parte da diretoria, se eu fosse da comissão técnica, se coubesse a minha decisão sobre que time escalar contra o Grêmio, pra mim eu não tenho dúvida, cara. Eu escalaria o time sub-20, de verdade mesmo. Eu, inclusive, consideraria não enviar nem o Abel, ficar todo mundo em São Paulo treinando pra final. Claro que isso colocaria até uma pressão talvez até maior ainda na final, não sei, enfim, é complicado falar. Mas vamos lá, onde assistir o primeiro jogo? Atlético Mineiro e Flamengo. Os 2 jogos, já vou adiantar, vão passar na Globo, né? Os 2 jogos vão passar na TV aberta, mesmo sendo terça-feira, gente. A Globo sabe que é basicamente uma chance real já de título pro Flamengo, já esse jogo. Se o Palmeiras, basta o Palmeiras não ganhar e o Flamengo ganhar, o Flamengo já é campeão. Eu não acredito, acho possível, mas não tão provável. Quer dizer, provável até, mas digo assim, acho que a probabilidade maior é o Flamengo também perder, porque eu não imagino o Flamengo time 100% titular. E o Atlético Mineiro acabou de vir de uma derrota meio feia na Sul-Americana final, assim, jogando muito mal, então vai querer dar resposta para a torcida. Então não vejo o Flamengo, acho que talvez o empate, beleza, mas eu não vejo o Flamengo ganhando esse jogo. Então por esse motivo é que eu acho que o campeonato não acaba nessa rodada, mas eu não imagino o Palmeiras ganhando do Grêmio, não. Então, né, por isso, como tem muita chance dessa rodada já, ou tem uma chance, vamos colocar assim, nessa rodada já ter o campeão, a Globo vai transmitir. Então, para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, fica com Atlético Mineiro e Flamengo. Rio Grande do Sul e São Paulo fica com Grêmio e Palmeiras. Outros estados aí se dividem dependendo de cada estado. O Atlético Mineiro e Flamengo você pode ver também no Premier e na GETV. Tem essa diferença do jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras não vai passar na GETV, só passa um jogo na GETV. E aí o do Palmeiras vai passar no Premier. Então assim, para mim é uma incógnita ainda. Já vi várias possíveis escalação do time do Palmeiras, tanto colocando um time muito reserva, como colocando um time misto. Eu não acho inteligente mesmo ir com um time misto. É uma situação, a gente está vivendo agora uma situação muito louca. Por que uma situação muito louca? Porque se o Palmeiras, para mim o Campeonato Brasileiro já era, né, de fato. Daí nós vamos sábado enfrentar o Flamengo, é um jogo só, final da Libertadores, é jogo único, acabou. Para mim o que acontece? O jogo vai, para mim tem um favoritismo do Flamengo pelo momento, tá? A moral tá toda com o Flamengo. O time virtualmente campeão brasileiro, tal, não sei o que, pra mim tá com a moral elevadíssima. Só que é muito engraçado que é o seguinte, se o Palmeiras ganha esse jogo, e um jogo só tudo pode acontecer, e pode, obviamente, o Palmeiras tem totais condições de ganhar do Flamengo, em um jogo só, óbvio que tem, vai ser perfeito, porque assim, vai ser, eu de verdade escolheria mil vezes a Libertadores do que o brasileiro, tá? A gente vai ser seria nesse caso tetracampeão da Libertadores, o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, se tornando assim o maior time brasileiro, tá? Pra mim, quem ganha sábado se torna o maior time brasileiro, pelo menos momentaneamente.
E aí coroa um ano que foi de vários fracassos. Mas aí vira um ano sensacional, porque é o ano do Tetra, né? O ano do Tetra, o Abel passa a ser tricampeão da Libertadores e tudo mais. Se perde a Libertadores, como eu falei, como o brasileiro pra mim já foi, a gente perde o brasileiro, a gente perde a Libertadores, a gente é eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians e a gente perde o Paulista pro Corinthians. Quer dizer, e perde ainda o Super Mundial, tendo o Fluminense indo mais longe que a gente. Ou seja, um ano horrível, principalmente pelo quanto investiu. Discutindo às vezes com torcedores, amigos meus que torcem para outros times, os caras não entendem como o palmeirense às vezes critica, reclama e tudo mais. Mas a gente tem que entender o quanto o Palmeiras investiu. O Palmeiras investiu 700 milhões em reforços, entendeu? É Vitor Roque, é Andrés Pereira, olha só os nomes. Andrés Pereira e Vitor Roque são dois nomes assim de prateleira A, sabe? Aí vem Sousa, você tem o Felipe Antos, aí já é um pouco ano passado ali, mas você tem o Paulinho, que aí discute se foi um erro, se não foi, o Lucas Evangelista, que infelizmente acabou se machucando, mas enfim, você tem o M. Martins, você tem uma série de reforços que o Palmeiras gastou esse ano, mas só em Vitor Roque e Paulinho foi uma grana assim absurda, né? O Kelvin e tal. E se o Palmeiras não ganhar nada, pra mim sim vai ser um fracasso. Então é muito engraçado, a gente tá entre o ano horrível ou o ano sensacional. Um jogo vai definir o ano. Por que não? Porque se a gente tivesse, por exemplo, ganho o Paulista, ainda vivo na Copa do Brasil, não tivesse sido tão ridículo esse final de Campeonato Brasileiro, talvez mesmo você perdendo na final da Libertadores, você tem coisas pra você salvar do ano. Agora, quando a gente tem um jogo que define tanto, eu não sei dizer o que vai acontecer nesse jogo, não. E esse jogo, hoje, ele se tornou mais importante pro Palmeiras, até, de certo modo. Porque se o Flamengo perde, eu acho, claro, que vai ser uma grande frustração. De verdade mesmo. Acho que o flamenguista, ele vai dizer que é uma grande frustração. Mas o ano não tá perdido, porque ganhou o brasileiro, entendeu? Então é muito engraçado isso. Acho que pro Palmeiras virou uma parada assim. Ou vai ser um ano sensacional do Tetra, ou vai ser um ano que pode ter certeza que vai ter muita discussão se o Abel deve continuar ou não, se os jogadores devem continuar ou não. Vai ter muita discussão, principalmente se o Palmeiras perder. Ou seja, um jogo que vai definir tanta coisa. Às vezes pode ter que esse jogo vá pros pênaltis, que eu espero, por Deus, que não. Porque, pelo amor de Deus, pênalti é loucura, loucura. Então, assim, mas pode ser um jogo decidido numa bola, né? Como foi contra o Santos, como foi contra o Flamengo. E a gente vai estar aqui ou endeusando, meu Deus, o Veiga, o Vitor Roque, o Flávio Lopes, ou detonando todo mundo. Pode acontecer exatamente. Então, assim, a minha ansiedade tá a 1000, né? Hoje é segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo. Tem, então, poucos dias aí pra final. E um dos jogos, cara, um jogo muito importante. É difícil falar um dos jogos mais importantes e tal, porque cada vez que a gente vai pra uma final da Libertadores é um jogo muito importante, né? Aquela final contra o Flamengo foi uma final muito importante e tal. Mas esse jogo, sem dúvida, é um dos maiores jogos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, com toda certeza. Com toda certeza. E vamos ver. Então, percebam, acabei falando mais da final da Libertadores do que o do brasileiro. Pra mim, o brasileiro já foi mesmo. Já é assistir o jogo só porque a gente é palmeirense, né? Se assistir a Série B, não vou assistir contra o Grêmio.